A graça e paz, povo abençoado de Deus, felizes por mais uma vez estar aqui com o programa Palavras de Fé no ar, contentes por mais um dia de vida, contentes por mais uma oportunidade de estar aqui falando do amor de Deus para você, levando a palavra de Deus até o seu lar, até a sua vida, com a certeza que a palavra de Deus mudará a sua história, mudará o seu destino. Amém, meus queridos? Mais uma vez conosco aqui o nosso apóstolo, o apóstolo Juliano Secato. Shalom, queridos, tudo na paz. É uma honra para mim, Fábio, estar aqui mais uma vez, justamente com vocês, para a gente poder estar crescendo na graça e na sabedoria, né? Através do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por essa oportunidade. Glória a Deus, benção pura. O apóstolo já é de casa, então já estamos familiarizados, né, uns com os outros, e tenho certeza que você será edificado pela palavra de Deus. Apóstolo, hoje já conhecemos um pouco da tua história, um pouco da tua caminhada, e hoje nós queremos falar um pouquinho, quando a gente vinha no carro, o Espírito ministrava sobre a minha vida em falar sobre honra, sobre o que é honrar a Deus, os mandamentos do Senhor. O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, que se acrescentarão seus dias sobre a sua vida, e honrar a Deus. Vamos falar um pouquinho de honra nessa noite, em nome de Jesus. Isso é muito importante, né, Fábio? Quando a gente fala de honrar a Deus, não é honrar a qualquer um, né? Nós estamos falando em honrar o Criador, né? Aquele que fez, aquele que gerou, né? Aquele que instituiu sobre todas as coisas. Como que nós vamos honrar a Deus? Primeiramente, eu creio que nós vamos honrar a Deus com o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma, em retidão, obedecendo seus mandamentos, fazendo aquilo que o Eterno ele determinou através da sua Santa Escritura, para que assim a gente possa alcançar a plenitude da sua salvação, né? Honrar a Deus com o nosso testemunho, honrar a Deus com o nosso caráter, honrar a Deus com vivendo aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ministramos sobre o altar das igrejas, né? Isso é muito importante, que a gente possa ter um testemunho brando e limpo na presença do Eterno, para que a gente possa alcançar as pessoas que estão aí nos assistindo, né? E por onde a gente passa, né, Fábio? Sim, não existe maior honra do que a gente cumprir o que a gente fala, né? Em Efésios, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Éfesos, e no capítulo 5, versículo 6, ele vai dizer que estava passando por um momento difícil a igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo diz a eles assim: não se deixe enganar por palavras vazias. E é isso que o Senhor chama muito a nossa atenção nesses dias que estamos vivendo, né, apóstolo? Onde palavras vazias se tornou algo comum em nosso meio que eu digo, no meio cristão, na sociedade em si, né? Onde o pai que sempre diz que antigamente não precisava de papel, antigamente o fio do bigode era o que bastava, eram pessoas de palavras, era o que a Bíblia ensina, é assim, sim ou não, passar disso é procedência do maligno, né? Então o que mais nós temos visto nesses dias são palavras vazias. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho esse texto, para que o ouvinte pudesse captar o que o Senhor quer com essa mensagem. Nós entendemos, né, Fábio, palavras vazias. Palavras vazias no entender do cristão, no entender daquele que conhece o Evangelho de Cristo, naquele que busca pelo Espírito Santo, que busca a presença do Eterno. Nós podemos dizer assim que são palavras que são sem direção, né, Fábio? Palavras Sim. que são sem sentido, palavras que não atraem para a tua vida algo espiritual, algo que possa edificar a tua casa, a tua história, os teus sonhos, os teus projetos, mas palavras lançadas ao vento. Nós podemos dizer assim, que são palavras que elas não edificam a tua vida, palavras que não podem te direcionar, que não podem te guiar, que não podem levar você a alcançar um nível espiritual na presença de Deus. O que mais nós temos visto nos dias de hoje, no nosso século, são palavras vazias que são ministradas em altares, que são lançadas sobre a vida de pessoas da terra, palavras que não têm surtido efeito, não só porque o homem é conhecido, ou porque o homem tem uma boa índole, ou porque o homem ele está na mídia, que ele vai ter uma palavra com unção, uma palavra de graça, uma palavra de direcionamento para a tua vida. Não, porque para um homem ter uma palavra de direcionamento, para um homem ter uma palavra de conhecimento, uma palavra para estar ativando e direcionando a vida de alguém, ele precisa estar honrando a Deus acima de todas as coisas e sendo direcionado pelo Espírito. Ou seja, não há melhor maneira de honrar a Deus com uma palavra acompanhada de uma atitude. Justamente. Uma palavra vazia é aquela que é solita.
Ela não é acompanhada com a atitude de quem está lançando a palavra. Isso mesmo. Nós poderíamos dizer assim, existem muitas palavras vazias. Em todos os livros da terra existem palavras vazias. Se nós pegar na Bíblia Sagrada uma palavra isolada, ela se torna uma palavra vazia. Sim. Correto? Porque nós acabamos o quê? Nós acabamos não tendo o contexto daquilo que aquela palavra está expressando ou o que ela significa. Então ela acaba se tornando uma palavra vazia. É como você disse, uma palavra sem atitude, uma palavra sem uma reação de caráter, uma palavra. Você lançar uma palavra sobre alguém sem viver aquilo que você está lançando sobre a vida de alguém. Então isso é muito interessante, isso é muito importante. Deve ser por isso que o apóstolo Paulo diz que a letra mata, né? Isso mesmo, mata. Que é Cristo que vivifica, né? Porque a letra, nesse sentido, vai acabar matando a si mesmo e matando quem está recebendo a palavra também, né, apóstolo? Verdade, querido. E muitos pregadores de muitos antepassados, de muitos séculos atrás, alguns morreram espiritualmente por causa da letra. Morreram espiritualmente por causa de tanto se aprofundar, de tanto buscar. Não é errado se aprofundar e buscar, mas é errado tu se aprofundar e buscar sem a direção do Espírito, sem a presença do Eterno, sem receber a revelação da graça. Vai ficando só com o intelecto. É por isso que a letra ela mata. Então hoje nós temos muitas pessoas por aí, né, com todo respeito, né, falando a verdade, que tem muita letra, mas a presença, a graça, a unção, o poder de Deus já não existe mais. Sim. E através dessas ações que o evangelho está ficando tão mal visto, né, apóstolo? A dificuldade da gente fazer um trabalho direcionado para as pessoas que não conhecem em si a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, sempre é difícil, né? É difícil a gente honrar a Deus falando do amor dele quando a recepção é dificultosa, né? É verdade. Quem não gosta de chegar num ambiente, chegar em algum lugar e ser bem recebido? Isso. Não é? Jesus gostava. Jesus chegava na casa de Lázaro, de Marta, de Maria em Betânia, e quando ele chegava lá, ele era bem recebido, era como se ele estivesse em casa, como se ele, né, fizesse parte daquela família. E realmente ele fazia parte daquela família, porque ele era o Filho de Deus, ele foi quem constituiu, quem gerou, quem criou, né, todas as coisas. Então ele se sentia bem, e quando a gente se sente bem, a gente manifesta aquilo que está em nosso espírito. E quando Jesus manifestava aquilo que estava no espírito dele, ele manifestava o reino. E manifestando o reino, ele trazia vida para a casa de Lázaro, vida para a casa de Marta e de Maria. E isso é profético, né? Sim. E como honrar a Deus é algo precioso e importante, mas como eu disse, Jesus ensina o seu primeiro mandamento com promessas, honra teu pai e tua mãe. Teu pai e tua mãe. E essas honras humanas, lógico que tudo tem um limite, né, apóstolo? Ultimamente as pessoas têm passado dos limites com esse negócio de honra e têm esquecido muitas vezes de honrar a Deus e honrado mais a homens do que a Deus. Mas a Bíblia também ensina que nós devemos honrar quem está próximo a nós, quem nos deu um direcionamento. É bíblico isso, né, apóstolo? Na realidade, né, Fábio, desde Gênesis, Apocalipse, nós vamos encontrar o Eterno, ele tentando aproximar, né? E aproximar-se das pessoas, né? Ter um relacionamento. E nós vamos encontrar Deus, né, ensinando o homem a como ter um relacionamento de intimidade com ele através da honra. É bíblico, é profético. Se nós começarmos ali no Antigo Testamento, nós vamos descobrir quantos profetas que foram levantados através de pais espirituais. Vamos dar um exemplo. Eliseu, que seguia Elias, que depois que Elias foi arrebatado aos céus por uma carruagem de fogo, Eliseu assumiu o lugar. Muita gente fala a respeito da vida de Eliseu, prega a respeito da vida de Eliseu, mas eles não conhecem o processo que Eliseu passou para chegar até onde ele chegou. Sim, para receber aquilo que ele tanto almejava, né? Porque segundo os historiadores judeus, Eliseu durante muito tempo ele deitou água nos pés de Elias. Honrava o seu pai espiritual, honrava o seu líder. Sim. E através da honra que ele deu ao seu líder, ele recebeu aquilo que estava sobre o líder dele. Aquilo que você a unção que você respeita é a unção que você atrai. Maravilhoso. E eu gosto muito, nós estávamos falando antes sobre João Batista, né, apóstolo? E
E Jesus honrou a vida de João Batista também, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o nascimento de João Batista até chegar a ser honrado por Cristo, quando Cristo testifica, testemunha sobre João Batista. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como ele foi gerado num ventre estéril de Isabel. A história de João é uma história profética e uma história muito profunda, né? Porque no tempo em que o Eterno ele decidiu visitar Israel, decidiu visitar a casa de Zacarias, que era o sacerdote. Depois de quanto tempo calado? De Abias. Que Deus não falava? Muito tempo, Fábio. Não tem estipulado assim precisamente a quantidade de anos, mas vamos dizer assim, desde o período de Malaquias a Mateus, 2.000 anos, 3.000 anos, quase, aproximadamente, para menos, daí para menos. Né? Deus havia se calado para Jerusalém, para Israel. Deus havia praticamente retirado o seu espírito. E daí então, para cumprir a promessa que ele havia feito a Abraão no passado, né? Que ele suscitaria um da linhagem de Abraão, que, né, levaria, né, a humanidade à salvação, né? E que ele enviaria um anjo que prepararia o caminho através do profeta Isaías, que foi profetizado. Então daí o Senhor decide visitar a casa de Zacarias, que era sacerdote da linhagem de Abiás, né? E Isabel, que era estéril, que era da linhagem de Arão. Então tu vê que tinha uma linhagem sacerdotal. A descendência veio de Isabel, a descendência de Arão veio através de Isabel, não de Zacarias. Não, veio através de Isabel. Isabel era da linhagem de Arão. E Zacarias era da linhagem de Abias. Então os dois tinham uma linhagem do sacerdote. Só que Isabel era estéril. Isabel não podia gerar. Isabel não podia manter fruto no seu ventre. Então Zacarias ele vivia relutantemente enfrentando uma dificuldade, uma prova. Porque na tradição judaica a mulher que não gerava era amaldiçoada. Então ela tinha linhagem. Ela vinha de um sacerdócio levitário, mas ela não podia gerar. Então diz as escrituras sagradas que um dia Zacarias está se dirigindo para servir no templo, né? É um dos 24 turnos que Davi havia instituído. E naquele momento, quando ele chega no templo, eles haviam lançado sorte sobre Urim e Tumim, que são as 12 pedras que ficavam do peito do sacerdote, das 12 tribos de Israel, e havia caído sobre a tribo de Zacarias. E então Zacarias, naquele dia, foi o escolhido para entrar no templo, no Santo dos Santos, para queimar o incenso, uma vez por ano, né? Então naquele momento, quando Zacarias ele entra no Santo dos Santos, Gabriel se revela a Zacarias, né? O anjo Gabriel. O anjo Gabriel, aquele que assiste à direita do trono de Deus, revela-se a Zacarias. Depois de tantos anos, né, do Senhor estar calado, o Senhor está, né, em silêncio, o Senhor se revela ali, através de Gabriel para Zacarias, e Gabriel diz a ele: a tua oração foi ouvida. E a tua mulher vai gerar um filho. E o nome dele será João. Zacarias pensou, ele tá louco, né? Então, daí a gente começa a analisar dessa forma. Foi Deus que deu a identidade do profeta que ia nascer. Interessante, né? E muitas das vezes é o pai que dá a identidade, né? É o pai que dá o nome, né? O pai que, né? Então o Eterno estava dizendo assim, entre aspas, mas da verdade, esse filho que ela está gerando é meu. A identidade dele, eu que vou dar. Cumprindo uma profecia que estava escrito lá em Isaías. Não sei quantos anos atrás. 2, 3, 4 mil anos atrás. Ou muito mais. Né? Porque não tem ordem cronológica correta. Sim, não tem. Né? Na teologia é uma ordem, entende? Nos estudos hebraicos é uma ordem, não tem uma cronologia correta. Mas muito tempo atrás. E estava se cumprindo ali, naquele momento, né? A profecia a respeito do anjo que o Senhor enviaria. Eis que enviaria um anjo que preparará o caminho para o Messias, o Emanuel. Né? E naquele momento ali, naquele instante, quando ele recebe essa palavra do anjo Gabriel, ele fica atônito, ele fica paralisado. E ele diz, a primeira reação de Zacarias, ele olha para o anjo e ele diz: impossível. Não tem como. Né? E quantas vezes, abrir um parênteses aqui, apóstolo, quantas vezes nós dizemos isso para nós mesmos, né? Quando Deus libera algo sobre a nossa vida. Nós nos auto-sabotamos. Né? Deus está falando, eu vou fazer, e a gente diz, não vai dar certo, é impossível. Não tem como, não pode isso aí, né?
a gente se auto-sabota. Né? Foi o que Zacarias fez. Então, mas naquele momento o Eterno teve misericórdia de Zacarias. O Eterno olhou para Zacarias e disse assim: porque tu não acreditou no que eu vou fazer, sendo sacerdote, um alto escalão espiritual, sendo sacerdote, eu vou te deixar mudo. Até o nascimento dessa criança tu vai ficar mudo. Ele perdeu a voz, porque não acreditou. Muitas vezes não é que Deus não está ouvindo a oração, Fábio. Muitas vezes não é que Deus não está atento àquilo que nós temos pedido, que nós temos falado. É que às vezes a nossa voz do reino espiritual está muda. Nossa, não conseguimos escutar. Não é que Deus não está falando. A gente que não está ouvindo. Por quê? Porque a gente não acredita. A gente se auto-sabota, então a gente acaba muitas vezes não acreditando na promessa, não acreditando no projeto, não acreditando no propósito. E isso nos leva a passar pelo que Zacarias passou. No momento da dúvida, Deus disse: tu vai ficar mudo. E ele ficou. Quanto tempo? E ele ficou 9 meses. 9 meses. 9 meses, mudo. Até o nascimento de João. Quando nasceu a criança, alguém veio e disse assim: vamos dar um nome para essa criança. Eles queriam mudar a identidade da promessa, né? Queriam mudar a identidade do projeto que Deus havia gerado. Porque é sempre assim, né? Quando o projeto nasce, alguém quer dar um nome, né? É. Não é? É fato, né? Chorar contigo eles não querem, né? Ir pro monte contigo eles não querem. Pagar o preço da oração eles não querem. Mas quando o projeto nasce, eles querem dar o pitaco, né? Quer estar junto. É o pitaco, né? É o pitaco. Não, vamos dar o nome para ele, né? Mas aí quando alguém veio e disse: não, vamos dar um nome. A Bíblia diz que Deus tocou na voz de Zacarias. E a voz de Zacarias voltou. E Zacarias disse: o nome dessa criança é João. Porque quem gerou esse nome, quem gerou essa identidade, foi o Eterno. E ali nasceu a promessa. E ali nasceu o anjo que viria, que foi profetizado pela boca do profeta Isaías, que prepararia o caminho para o Messias. A voz do que clama do deserto. A voz do que clama no deserto. E literalmente, né, apóstolo? Literalmente. Então a gente vai estudar a respeito da vida de Isabel e de Zacarias. Até o nascimento de João a gente encontra respaldo. Uhum. Depois eles desaparecem. Alguns historiadores judeus dizem que como Isabel e Zacarias eram muito velhos, eles morreram. E então João ele vai ser levado para o deserto. Aí se cumpre a profecia. Uhum. A voz do que clama no deserto. Por que ele foi levado para o deserto? Porque então ele foi levado para ser criado, ser cuidado pelos essênios, que eram filhos dos sacerdotes que não aceitavam a corrupção no templo naqueles dias e decidiram se retirar para o deserto para esperar o Messias. E então João ele vai para o deserto e ele se prepara no deserto até seus 30 anos. Até o momento de o Espírito do Eterno vir ao deserto e arrancar João do deserto. Então João está lá no deserto, está sendo preparado, está aprendendo os costumes dos essênios, está se alimentando de gafanhoto e mel silvestre. Gafanhoto. Não, né? Essas bobagens que eles andam falando por aí, né? Porque tem muita bobagem, né? Ele comia mesmo, era o gafanhoto, o grilo mesmo, o gafanhoto com mel, né? Silvestre. Então no deserto ele comia uma comida forte. E era um homem que era judeu queimado do sol, um homem que era nazireu do ventre. Nunca passou navalha na sua cabeça, nunca tirou sua barba. Pensa comigo, né? Um homem cabeludo, barbudo, queimado do sol. No meio do deserto. No meio do deserto, que tinha uma vestimenta de pelo de camelo, um cinto de couro atravessado no peito. Era diferente, né? Era diferenciado, né? Era diferenciado. E estava ali no deserto, estava escondido, estava sendo preparado, como muitos estão sendo hoje, né? Sim. No deserto, escondido, sendo preparado, sendo moldado, né? Sendo trabalhado ali pelas mãos do Eterno para ser revelado para as nações, né? De uma pregação forte, né, apóstolo? Ele comia mel, mas não pregava mel, né? Não. Ele comia o mel, mas não pregava mel, né? Não, comia o mel, mas... Pregação forte, arrependei-vos, né? O João era literalmente, né, o profeta, literalmente o profeta que havia sido direcionado para ministrar contra o pecado. Ele veio preparar o caminho para que Cristo se achegasse, para a vinda de Jesus. Isso mesmo. Até porque João foi gerado meio em paralelo com Cristo, né? Meio em paralelo com Cristo. Meio em paralelo com Cristo, né? Dá o que? Uns 6 meses, acho, né? Dá uns 6 meses, Fábio. É uns 6 meses de diferença. Pra tu ver que eram 2 ministérios com 2 propósitos diferentes, né? Um que preparava, né? E o outro que complementava, né? Uhum. João que preparava e Jesus que vinha para complementar o caminho que João havia preparado.
né? E é interessante que o Espírito do Senhor veio a João no deserto e disse: João, é chegada a tua hora. Sai e vai para Jerusalém, né? E anuncia, né, a minha palavra. Sim. E quem tirou João do deserto foi o Espírito, né? E João foi, começou a anunciar e foi rejeitado na cidade. Rejeitaram João, porque as palavras de João eram duras. Sim. Convertei-vos, raça de... Foi o único homem que pregou para as víboras de Israel. Convertei-vos, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira do grande Deus, né? Vós dizeis, sois filhos de Abraão, mas em verdade vos digo que até dessas pedras ele suscita filhos de Abraão que pode clamar pelo seu nome. E então o Eterno se manifestou a João e disse: João, volta para o deserto, para a beira do Jordão, e ali batiza João. E é interessante porque a palavra batiza, para nós é batizar, batiza, sim, mas no original é techuvá. Techuvá significa submersão, significa, total, significa nascimento, ou voltar ao começo. Então, quando João apareceu na beira do Jordão, trazendo o techuvá, o judeu se ofendeu com João. Por que eu tenho que passar pelo techuvá, se eu já passei pelo bar mitzvah, quando eu completei 12 anos? Explica para o público, apóstolo, o que é o bar mitzvah. O bar mitzvah é o filho do mandamento. Quando o judeu ele completa 12 anos de idade, ele pega na mão direita do seu pai, ele entra dentro da sinagoga e aí ele faz um juramento que vai servir ao Eterno, ao Deus de Israel, todos os dias da sua vida. E se ele habitar fora de Jerusalém, ele promete que pelo menos uma vez por ano ele vai vir a Jerusalém para participar de uma das festas que Israel festeja. E ali ele assume então o compromisso de homem com 12 anos de idade. Com 12 anos eles já delegam responsabilidade. Se torna homem. Com 12 anos o judeu, o homem... E literalmente, não é papo furado. Não, ele se torna homem. E ali ele vai recitar palavras da Torá, né? E vai dar continuidade na sua vida. Então o judeu dizia para João: mas eu já passei pelo bar mitzvah. Já passei pelo bar mitzvah. Por que eu tenho que passar pelo techuvá? E aí João dizia, né? Porque eu batizo com água para arrependimento. Então vocês têm que se arrepender de vossos pecados. Vocês têm que se arrepender e voltar a um novo nascimento. E nesse novo nascimento, nessa submersão, nesse techuvá, era onde ele estava preparando o caminho. Para Jesus. Para Jesus. E daí naquele momento em que João está batizando, ele dizia assim: eu em verdade vos batizo com água, mas vem um após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto ele está batizando, quem vem? Jesus. Calmamente, manso, humilde, palmilhando as terras de Jerusalém. Né? Chega na beira do Jordão e quando João olha, João diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E naquele momento Jesus se aproxima de João, e eu creio que João tremia, né? Imagina. O Filho de Deus, ele vem para preparar o caminho. E naquele exato momento vem a honra de Jesus para a vida de João. Porque João olha para Jesus e diz assim: mestre, eu tenho que ir até vós, e vós vem até mim. E aí Jesus diz o que para João? João, me batiza, João. Sim. Porque eu preciso cumprir tudo aquilo que foi profetizado ao meu respeito. Nossa, Jesus é muito... Meu Deus, eu fico impactado com o... Ele se diminuiu tanto. Ele se desfez da sua grandeza de Deus, se diminuiu para nos honrar, para nos salvar, que não tem maior honra. Ele honrou a João Batista e nos honrou também. Dando a sua vida, nos oferecendo algo que tem faltado nos nossos dias, mais dessa honra, mas não uma honra de balela, digamos assim, de conversa fiada, né, apóstolo? Ah, eu te honro. Não, uma honra. Eu acredito, apóstolo, que não há maior honra do que com atitudes. Isso mesmo. Voltamos ao começo. Palavras vazias não tem muda efeito, nada. não muda nada, não direciona ninguém. E naquele momento que ele fala a João: João, me batiza para que eu possa cumprir o meu ministério. Ele estava delegando a João, ele estava dando autoridade a João, dizendo: João, tu é meu pastor, cara. É isso aí. Se tu não me batizar agora, eu não posso continuar. Tava deixando um princípio, né? Se tu não me batizar agora, eu não vou conseguir. Eu preciso que seja cumprido em mim.
Sim. As escrituras. Todas as coisas. Porque ele quis mostrar para o povo que era possível cumprir a lei, né, apóstolo? Possível cumprir a lei deixada por Moisés. Cristo quis mostrar para a população e para nós que era possível cumprir. E desde o começo, né? A gente está frisando bastante sobre o povo judeu, porque Cristo foi um homem judeu. Cristo veio do judaísmo. Ele veio enraizado no judaísmo. O que muita gente não sabe disso e não vincula essa situação, né, apóstolo? Hoje nos nossos dias, no meio evangélico, né, muitas pessoas elas isolam a Cristo, elas isolam as Santas Escrituras, mas na verdade há um embasamento, há um fundamento. Foi fundado, foi criado, foi gerado tudo isso através do hebraico, né, do judaísmo, né? E muitas pessoas se esquecem dessa fonte, né? Então tudo que está ali implantado no hebraico, na Torá, no original, ela faz parte da nossa vida. Da nossa vida de hoje, né? De hoje, faz parte do nosso ministério, faz parte da nossa caminhada com Cristo, né? Sim. E muitas pessoas, elas... mas né, eu não sou judeu. Sim. Eu não faço parte de Israel. Como que não faz parte de Israel? Se você tem dentro de você o DNA de quem foi gerado em Israel. Sim. Né? Então por isso que Jesus disse que muitos dos meus filhos perecem por falta de conhecimento e sabedoria da minha palavra. Por causa disso, né? E então naquele momento que Jesus delega a autoridade de João, dizendo: João, me batiza, João, porque se tu não me batizar não posso continuar. Jesus estava deixando o princípio, dizendo que o que é que o homem ele teria que ser direcionado por outro homem. Sim. Olhe bem, isso aí é profético. Naquele momento Jesus estava deixando o princípio de honra. Um princípio de paternidade. Não de individualidade. Não, né? Um princípio de paternidade. Dizendo assim, se você não tiver alguém que tenha sabedoria, se você não tiver alguém que tenha unção, se você não tiver alguém que ouça a minha voz, se você não tiver alguém que tenha intimidade comigo, você não poderá ser direcionado pelo meu Espírito. Sim. E o maravilhoso é que quando João está preso, ele envia seus discípulos até Cristo perguntar se ele realmente era o Cristo. Isso mesmo. E mesmo preso, Jesus não vai em socorro a ele. Não. Porque fazia parte. Era necessário que João saísse do tempo. Cenário. O seu propósito já tinha sido cumprido. E Jesus honra ainda mais ele. Isso mesmo. Nascido de mulher. Não há homem maior que ele. Não há homem maior que ele. Eita. É forte Honrou, demais. Foi honrado, né? Não tem mais honra que essa, né, apóstolo? Não tem. Ser reconhecido por Cristo não tem honra maior que essa. Não tem, né? É isso que nós buscamos, né? Essa é uma das nossas metas, né? É Sim. A salvação e ser reconhecido por Cristo, né? Por Cristo. Ser reconhecido pelo céu. É verdade. Meus queridos, o tempo passou voando mesmo. Hoje, quando nós conversamos sobre o reino de Deus, o tempo voa. Vamos marcar uma outra oportunidade, o apóstolo está aqui com a gente falando mais a respeito desse paralelo entre o judaísmo e o cristianismo. Nós não estamos judaizando o cristianismo, não, nós estamos firmando a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meu querido? Apóstolo, deixa aí uma palavrinha, uma oração para o povo, para nós estar encerrando esse programa em nome de Jesus. Vou fazer uma oração então. Amém. Senhor Deus, nesse momento nós te agradecemos, papai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pela manifestação do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, papai. E queremos te pedir que o Senhor venha alcançar todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir através desse programa, Senhor, profético. E te pedir, Senhor, que quando o Senhor entrar, papai do céu, através desse programa dentro desses lares, que eles venham ser tocados, que a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, o Teu cavode, o peso da Tua glória venha estar sobre eles e eles possam alcançar a plenitude do Teu Evangelho. Que todos sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até o próximo programa. Que o Eterno te guie, te guarde, abençoe e derrame sobre ti a sua misericórdia. Até a próxima. Shalom. Venha o que tem fome, venha o que tem sede.